paz do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias em 2 de Coríntios, capítulo 12. Vamos ler do 1 ao 10. 2 Coríntios 12, do 1 ao 10. Isso, quem puder ficar de pé, com a Bíblia ou com o celular da Bíblia. Aliás, a Bíblia do celular. Segunda de Coríntios, capítulo 12, versículo 1. Quem precisa de tempo, fala amém. Então eu vou esperar você. De novo, quem precisa de tempo, fala amém. Assim eu posso ir até meio-dia, porque é indução. Só para você aprender, é indução. Quem precisa de tempo? Aí eu vou ficar esperando. Quem precisa de tempo? Então eu vou ficar esperando, irmão. Você não precisa mais de tempo, irmão. Você já chegou lá. 2 Coríntios 12. Se é necessário, versículo 1. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Baixa só um pouquinho. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, às quais não é lícito aos homens referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, o que ele disse? A minha te basta, porque o poder se aperfeiçoa nas fraquezas. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Deus, de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Quando sou fraco, então é que sou. Alguns aqui estão se sentindo fracos, é ou não é? Então hoje você vai sair daqui fortificado pelo Senhor. Amém? Saiba disso, quando nós somos fracos é que Deus tem sinal verde para trabalhar em nós e através de nós. Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos pela tua santa palavra. Por esse dia na tua casa. Pelo momento que teremos de renovação da nossa aliança contigo nesta mesa. Começa a preparar os nossos corações para receber a semente viva da tua palavra. Para que ela penetre em nós e venha fazer diferença e frutificar no momento certo. Aqueles, Senhor, que por algum motivo estão fracos. Aqueles que estão com espinho na carne. Que sejam especialmente tocados por Ti essa manhã. Para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar. Como já falei, estou preparando, já está no forno. Estou fazendo a massa e estou colocando no forno a próxima série sobre palavra. Enquanto isso, vamos continuar falando um pouco. Quem já recebeu aqui respostas de oração? Aleluias.
naqueles 21 dias aqui, essa semana mesmo eu soube de mais uma pessoa que testemunhou, não é, Regina? Que naqueles 21 dias ela teve um testemunho maravilhoso, grandioso. E Deus responde a oração do seu povo. Quem pode dar um glória a Deus por isso? Aleluias! Muitas vezes Ele tem respondido às nossas orações. E isso é para a glória do Senhor, amém? Mas há momentos que Deus diz não. Há momentos na nossa vida que Deus diz não. E muitas vezes esse não dá para a gente engolir. Às vezes esse não tem a ver com algo que a gente está pedindo. Por exemplo, pai, me dá um apartamento para eu morar. Me dá esse emprego novo. E muitas vezes ele não responde logo de cara e até chega a dizer não. Mas o problema complica quando nós estamos num momento de sofrimento, quando nós estamos passando por um momento de dor, por um momento em que já não aguentamos mais. E nesse momento nós chegamos a Deus e pedimos para Ele retirar de nós, fazer com que esse sofrimento passe. E pedimos e perseveramos, e muitas vezes, e algumas vezes, Deus diz não. Você acorda todo dia e enfrenta o problema da mesma forma. E por mais que você ore, e por mais que você peça pessoas para interceder por você, por mais que você faça jejum, lá está o problema diante de ti. Paulo enfrentou isso. Paulo enfrentou o que chamamos aqui na Bíblia de espinho na carne. E aquele espinho incomodava Paulo e fazia Paulo sofrer. E ele pediu a Deus e não foi atendido. Paulo conviveu com espinho na carne. Paulo aprendeu a conviver com espinho na carne. Paulo não recuou, apesar do espinho da carne. Paulo foi vencedor com o espinho na carne. Hoje você vai aprender como o espinho da carne afetou a vida de Paulo. Qual foi a reação de Paulo? Como Paulo conseguiu ir adiante apesar desse espinho? E vamos depois aplicar esse conhecimento, esse aprendizado nas nossas vidas, para que cada um de nós possa, mesmo com espinho na carne, continuar a caminhada cristã até completar o propósito de Deus nas nossas vidas. Continuar a caminhada cristã até receber a coroa da vida. Continuar a caminhada cristã combatendo o combate da fé até receber a palavra do Senhor. Servo bom e fiel, entra no descanso do teu Pai. Aleluia! Quem quer aprender isso hoje aqui? Então, vamos começar. Em primeiro lugar, vamos ver o contexto. O contexto de 2 Coríntios 12. Nós sabemos a igreja de Coríntios, né? A igreja de Coríntios, uma igreja que deu muita confusão, muitos dons, muita divisão, muito pouca palavra. E Paulo sempre tinha que enviar uma carta de repreensão, de exortação para aquela igreja. E nesse momento aqui, ele está mandando mais uma vez essa carta. A sua autoridade tinha sido já colocada em dúvida por outras pessoas, por outros líderes em Coríntios. E nesse final do capítulo 11, você pode ler em casa, ele está tendo que reafirmar as suas credenciais, para que ele possa voltar a ser ouvido naquela igreja, já que
ele foi difamado por alguns, ridicularizado por outros. Muitas vezes isso ocorre. Muitas vezes o inimigo usa até líderes para difamar outros líderes. Líder do Senhor, jamais use as suas palavras para difamar um outro líder, por favor. Por favor. Porque quase sempre você está sendo usado não por Deus, mas pelo inimigo. Quase sempre. Então, para não errar, é melhor calar a boca e deixar que cada um preste contas das suas ações. Satanás não quer que líderes bons sejam ouvidos. E ele então começa a carga sobre Paulo em Coríntios, e agora Paulo está se defendendo. E você vai notar que esse Paulo aqui é um Paulo que mudou em relação àquele Paulo que anos atrás perseguia a igreja. Veja como ele começa, ó, versículo 1: se necessário que me glorie, ainda que ele sabia que ele não deveria estar falando dele mesmo. Ele tinha já essa humildade. Ele que antes era senhor de si, formado como mestre Gamaliel, conhecia a palavra, respeitado pelos fariseus, a ponto de receber credenciais para perseguir a igreja. Esse homem que era senhor de si, agora fala em humildade, agora fala em eu não quero nem me gloriar, mas no momento, mesmo sabendo que não convém, eu tenho que fazer isso. Então, diz ele, passarei as visões e revelações do Senhor. E aí, ele é tão humilde, tão cuidadoso, que ele não usa o primeiro pronome, ele não usa eu. Ele diz assim, conheço um homem em Cristo. Conheço um homem em Cristo. Que homem era esse? O próprio Paulo, que há 14 anos atrás, foi arrebatado ao terceiro céu, se fora do corpo ou no corpo, só Deus sabe. E depois ele diz no quarto, foi arrebatado ao paraíso, e ouviu palavras inefáveis, aos quais não é lícito ao homem referir. Aleluia. Veja, esse homem teve uma experiência maravilhosa, e muitos aqui já tiveram. Me lembro que uma fase das nossas vidas, muitos na reunião eram arrebatados, iam lá em cima, não entendiam direito o que acontecia, se ia no corpo. Não, eu sei que eles não iam no corpo, que o corpo ficava ali, o que ia era o espírito, e eles iam lá, e eles viam coisas, e isso é muito bom, isso traz força, traz edificação da nossa fé, o poder de Deus se manifestando em nós. E ele diz, eu cheguei lá, eu cheguei ao paraíso, ao terceiro céu, e eu ouvi coisas inefáveis, coisas que meus lábios não são dignas nem de falar. Seis, pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi o quê? A verdade. Olha, eu tenho razões para me gloriar, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. Lição 1 dessa manhã. As palavras que Paulo ouviu no céu eram maravilhosas. Mas veja, as palavras que Paulo ouviu do céu eram maravilhosas, mas as palavras de Jesus aqui na terra são mais importantes. As experiências que Paulo teve lá no céu são maravilhosas, mas ele, ao invés de ficar falando da experiência que ele teve lá no céu, ele fala da experiência que Jesus teve aqui na terra, das palavras que Jesus deixou aqui na terra.
porque ele sabe, ele conhece aquilo que vale mais. A palavra do Evangelho leva à vida eterna. As experiências são pessoais, edificam cada um, não podem sobrepujar, não podem prevalecer sobre a palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade, ela é suficiente para nos levar aos céus. Ele não criou uma doutrina do terceiro céu. Um amém. Nem do segundo céu. Ele disse: eu não quero aparecer. Quem tem que aparecer é Jesus Cristo. Por mais que as nossas experiências, por mais revelações que cada um de nós receba, se não estiverem de acordo com a palavra de Deus, saiba, o Evangelho prevalece sobre a experiência, porque Satanás pode aparecer até como anjo. E segunda lição, a mudança de Paulo. Paulo precisou cair do cavalo para mudar, ou para começar a sua mudança, encontrar Cristo. Eu precisei quase cair do cavalo, cair no chão, ajoelhado de desespero. Meu irmão, você que ainda não se rendeu a Cristo, não precisa ficar esperando, não deve ficar esperando cair do cavalo ou se ajoelhar de desespero. É hora de aceitar o nosso Senhor Jesus Cristo o quanto antes. Ele já está voltando, eu não sei quando ele vai voltar, eu sei que está próxima a volta dele. Por isso, abre teu coração e deixa ele entrar na tua vida, porque a mudança que ele fez em Paulo, ele vai fazer na tua vida, ele vai cuidar de ti, ele quer mudar a tua história. Por favor, não espere mais. E Paulo então, com essas revelações, recebe essas revelações, e logo em seguida, recebe o ataque do inimigo. Isso é algo comum nas nossas vidas. Depois de uma grande vitória, em geral, vem um ataque do inimigo. E alguns chamam de retaliação. Eu acho que não é nada de retaliação, não. Você vai entender daqui a pouco o que está acontecendo com Paulo. O homem foi muito longe, o homem viu muita coisa, o homem teve experiências maravilhosas. Disse o versículo 7, para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Ele que conseguiu se humilhar, conseguiu ser humilde, depois dessa revelação, havia um perigo de ele se exaltar. O espinho na carne foi enviado por Satanás para atrapalhar o ministério de Paulo. Mas você vai ver que Deus deixa aquele espinho permanecer para que Paulo não se exalte. Ele tem um espinho na carne. Paulo está fazendo a obra, está acostumado a orar ao Senhor pela obra, está acostumado a ver Deus responder, está acostumado a ver milagres, e aquele espinho está atrapalhando ele ainda não entendeu, está impedindo ele de fazer a obra do jeito que ele está querendo fazer, está atrapalhando, está jogando ele para baixo. Então ele faz o que todos nós devemos fazer nesse momento, ele entra diante do Senhor e pede, em nome de Jesus Cristo, meu Senhor,
que esse espinho da carne caia por terra agora, em nome de Jesus. Espinho na carne, sai, em nome de Jesus. Deus calou. E o espinho continua. E Paulo, conhecendo a série de oração, ele examinou o pedido dele e viu. Estava pedindo com fé. Estava pedindo com a motivação certa, que era para fazer a obra do Senhor. Estava pedindo para a glória do Senhor. Estava sendo específico. Só faltava então perseverar. Então ele resolveu perseverar. Eu estou sendo específico, estou orando aparentemente segundo a vontade de Deus. Então peço de novo. E talvez agora, diz que Satanás esbofeteava ele. Uns dizem que era uma doença, outros dizem que era oposição e vergonha. Não se chega a um acordo sobre o que é o espinho na carne. Deus não quer que se chegue a um acordo do que realmente é o espinho na carne, porque o espinho na carne pode ser qualquer coisa nas nossas vidas, você vai ver daqui a pouco. O fato é que incomodava. E talvez nessa segunda vez ele tenha ajoelhado já com lágrimas. Senhor, eu quero fazer a tua obra. Tu sabes que arde no meu coração a tua obra. Paulo falando. Mas esse espinho está me impedindo, esse espinho está me atrapalhando, esse espinho está me incomodando, Senhor. Senhor, remove esse espinho, para a tua glória. Um homem de intimidade não vê mais uma vez nenhuma resposta. E ele aprendeu a lição da perseverança, e ele aprende que a oração, nós precisamos orar, perseverar, até ter uma luz, até ter uma resposta de Deus. Então, mais uma vez, ele vai em lágrimas. Ele se ajoelha e pede de novo: Senhor, remove esse espinho em nome de Jesus, para que a tua obra seja feita, Senhor, para que teu servo fique livre, para que possa trabalhar, fazer a obra. E dessa vez, Deus respondeu. A resposta do Senhor está no versículo 9. O que ele diz? A minha graça te basta. Porque o poder se aperfeiçoa nas fraquezas. Paulo, eu não vou retirar o teu espinho. Eu tenho uma grande obra contigo. Eu tenho um grande propósito. O espinho vai permanecer, para que você se lembre que você é homem entre homens. Para que você se lembre que você não é um super-homem entre homens. Para que você se lembre que você não é melhor do que os outros. Para que você se lembre que tu deves depender totalmente de mim, e não dos teus recursos, e não da tua sabedoria. Paulo, eu quero que tu sejas o instrumento vivo do meu poder. Mas se você se exaltar, eu não posso trabalhar com você. Eu não posso fazer essa grande obra que eu tenho a fazer na tua vida. Para que você não se exalte, o espinho vai ficar. Mas eu vou estar contigo. Eu não vou tirar a dor do espinho, mas vou dar o consolo. Eu não vou remover o espinho da carne, mas vou te ensinar a caminhar apesar do espinho da carne. A minha graça te basta, Paulo.
A minha graça te basta, Paulo. Você vai vencer com ou sem espinho, porque eu estarei contigo, porque eu jamais abrirei mão da tua vida. Guarda isso como uma lição, não sei se é 2 a 3 agora. Algumas vezes, Deus, ao invés de retirar o espinho da carne, Ele vai deixar o espinho na carne para realizar um propósito maior na tua vida, para te elevar a lugares ainda mais altos. É como se Ele fosse elevando cada vez mais Paulo, e o espinho na carne mantém Paulo com os pés no chão, lembrando que apesar de toda a glória de Deus sobre ele, ele continua sendo um ser humano dependente da graça e da glória de Deus. Foi assim com Jó, foi assim com José. Jó sofreu, porque Deus tinha algo maior, um propósito maior. José sofreu, espinho na carne, prisão, tudo que você pode pensar, os irmãos perseguindo ele, não importa, porque Deus tinha algo maior na vida de José. Aleluias, Deus estava moldando o coração de José para um propósito maior. O espinho na carne muitas vezes é para o nosso bem. Deus consegue transformar um espinho, um sofrimento, em algo bom nas nossas vidas. Nem todo sofrimento é assim, mas estou falando desse de Paulo. Estou falando de espinho que muitos de nós, ao crescer em maturidade cristã, vão enfrentar. Porque Deus quer mais ainda. Aleluia. Deus não pode usar um coração exaltado. Deus não pode usar uma pessoa do jeito que Ele quer, quando ela se acha melhor do que os seus pares. A minha graça te basta. Eu vou usar esse espinho para te abençoar. Sabe por quê, Paulo? Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Porque o meu poder, Efésios 6:11, não precisa abrir. Sede fortalecidos aonde? Ninguém sabe, então tem que abrir. Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu. É o poder de Deus que nos fortalece. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Em outras palavras, quando você é fraco, depois ele diz, quando você é fraco é que você é forte. Quando você fica mais sem recursos, quando você fica mais fraco, quando você fica menos, quando você fica mais dependente de mim, o meu poder pode fluir na sua vida.
Por que nós, quando temos recursos, quando achamos que sabemos todas as coisas, saímos fazendo tudo, e às vezes Deus quer operar e não consegue, porque o nosso eu, a nossa vontade, ainda está muito forte, e se teu eu e tua vontade está muito forte, você se prepara, porque daqui a pouco Deus vai chegar, vai sacudir você com algum tipo de espinho, sofrimento, para que esse eu comece a ser derrubado um pouquinho, porque Ele tem um propósito maior de te usar, de te aperfeiçoar e te levar ao céu. O poder se afeiçoa na fraqueza. O seu querer, Paulo, o seu poder, as suas forças, tem que enfraquecer para que o meu poder possa fluir na tua vida. O que mais me chama a atenção aqui é a resposta de Paulo. Veja a resposta de Paulo. Metade do 9. De boa vontade, pois, mas, o quê? Me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Quem já ouviu aqui, a minha graça te basta? Não. Assim, você orou e ouviu do Senhor, a minha graça te basta. Quem quer ouvir isso? É? Eu fujo disso, irmão. Eu sou humano. É? Uma vez eu vi, nós estávamos orando por uma moça, já falei aqui, ela tinha uma doença que incomodava ela. E eu estava lá, eu, Maria, um monte de irmãos, acho que até o Vira estava orando por ela, e Deus falou assim, e a gente orando por cura, tira essa doença, em nome de Jesus. Resposta do Senhor, a minha graça te basta. Quando você ouve uma minha graça te basta, você sabe que vai conviver com aquele espinho, mas que Deus vai te dar o consolo e a força para ultrapassar. Como é que você recebe essa promessa do Senhor? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. No mínimo, eu recebo apreensivo. E agora? Mas Paulo me ensina algo. Por que Paulo tem tanto poder? Quando você fala de Paulo, você pensa logo nos milagres que ele fez. Talvez aqui esteja um dos segredos do seu poder. Porque na mesma hora que Deus falou isso aí, ele estava com lágrimas antes, de dor, pedindo, agora diz, de boa vontade, eu aceito o teu plano. Se é para que teu poder repouse sobre mim, que venha espinho na carne, disse Paulo. Quem quer poder aqui? Quem quer que Deus faça a obra que tem a fazer, completar a obra na tua vida? Quem quer? Então tem que estar em boa vontade, em aceitar o plano de Deus. Mais do que aceitar, porque ele falou assim, depois ele fala, eu sinto prazer, eu vou me gloriar. Sabe o que é isso? Ele não só aceitou, ele aprovou o plano de Deus na vida dele. Você já aprovou o plano de Deus na tua vida? Deus é soberano. Ele sabe o que faz. Ele tem poder para fazer todas as coisas. Se Ele está deixando esse sofrimento na tua vida, se esse espinho na carne vai permanecer, vai com um propósito, Deus sabe por quê, e Ele quer te levar até o teu destino, para a glória dEle, Ele quer te abençoar. Creio que as lágrimas de Paulo mudaram depois disso. Ah, Senhor, agora eu entendi o teu plano,
Agora eu entendi o que tu queres. Pai, se tu queres me usar mais e mais para a tua obra e com o teu poder, se teu Espírito vai repousar sobre mim para a missão que eu tenho, eu aceito de bom grado, eu sinto prazer e começo a gloriar-me nas minhas fraquezas, na injúria, nas angústias, na perseguição, nas minhas fraquezas, eu vou me gloriar, aleluia! Eu vou glorificar a Deus, mesmo com o espinho na carne. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Sabe por quê que eu sinto? Por amor de Cristo. Porque eu aprendi que quando sou fraco, então é que sou forte. Aleluia. Louvado, bendito seja o nome do nosso Senhor. Aleluia. Diga comigo, quando temos recursos, somos independentes de Deus. Na fraqueza, somos mais dependentes de Deus. Recebemos força, recebemos poder do nosso Senhor. E Paulo, a vida dele é esse testemunho. Pelo que eu saiba, o espinho não saiu. E Paulo lá continuou. Veja, por exemplo, ele ensinando ao seu discípulo Timóteo. Venha comigo em 2 Timóteo. Paulo agora está preso, hein? E está escrevendo a sua cartinha para os irmãos de Filipenses. Capítulo 4, versículo 16. Não é Filipenses, não. 2 Timóteo. 2 Timóteo 4. Está escrevendo ao seu discípulo Timóteo. Ele já estava na segunda vez sendo julgado com perigo de morte. Então no 16 ele diz assim: na primeira defesa, quem está comigo? Amém? Na primeira defesa, ninguém, quem vai? Ninguém foi a meu favor. Onde é que estão os amigos? Antes. O que ele escreveu aí? Todos me abandonaram. E que isso não lhe seja posto em conta. Mas a verdade é que todos me abandonaram. Não havia amigos. Não havia ninguém a favor dele. A inteligência dele não bastava. Os recursos deles não bastavam. Há momentos em que os amigos não bastam. Há momentos em que os seus recursos não bastam. Há momentos em que tua inteligência não basta. Mas nesses momentos, a graça do Senhor basta na tua vida. Aleluias. E é o que ele escreve: eu estava fraco, não tinha para onde correr. 17, mas o que? O Senhor me assistiu e me revestiu de forças. Quando sou fraco, é que sou forte. O Senhor me assistiu em força. A graça de Deus cuida, a graça de Deus protege, a graça de Deus não falha. E quando você está fraco, a graça está contigo e o poder se manifesta. E o poder começa a se manifestar na vida de Paulo. Deus mesmo revestiu Paulo de poder. Para quê? Para que por meu intermédio a pregação fosse completamente o quê? Cumprida.
no meio de um tribunal querendo matá-lo, ele começou a quê? A pregar a palavra de Deus. Quem pode dar um glória a Deus? É muita intrepidez dada pelo próprio Deus, porque ele estava fraco, não sabia o que fazer, estava encurralado, sem amigos, sem nada. Fosse plenamente cumprida, e todos os gentios, o quê? A ouvisse mais ainda. Eu preguei, falei o que queria, testemunhei o nome do Senhor Jesus, e fui liberto da boca do leão. Aleluia! A tua graça nos basta, Senhor, aleluia! E eu fui liberto da boca do leão, vitória em Cristo. Mas ele não para por aí, e ele aí explica para você, no 18, e o Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. Você pode fazer essa leitura falando em oração para Deus. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me livrará salvo para o reino celestial. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém, amém, aleluia. E o Espírito não parou Paulo, e o Paulo continuou, e o Paulo completou a obra. E no versículo 7, ele está falando no 7, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda, aleluia. Lições rapidamente que a gente aprende desses textos, para você guardar, para depois dar o último passo à frente e a gente terminar. Primeiro, palavras que Paulo ouviu são maravilhosas, mas as palavras de Jesus aqui na terra são mais importantes. Segundo, às vezes ao invés de remover o espírito, Deus usa o espinho para um propósito maior. Terceiro, aceite a soberania de Deus na tua vida. Aceite o plano de Deus na tua vida. O inimigo só pode ir tentar provar você até onde Deus permitir. Deus permite, se Deus permitir, é para um propósito maior que talvez você não esteja enxergando. Deus não permite você ser provado, tentado, sofrer mais do que você possa suportar. 1 Coríntios 10. Cinco. Não deixe que o espinho na carne anule a graça de Deus na sua vida. Paulo não deixou, quer ver? Ele, 1 Coríntios 15, 10. O que diz 1 Coríntios? Paulo está dizendo, mas, 15, 10, né? Mas pela graça de Deus, o que ele fala? Sou o que sou pela graça de Deus, que me foi concedida e não se tornou vã. Aleluias. A graça de Deus não foi vã na minha vida, disse Paulo. O espinho na carne, os sofrimentos, as perseguições, os naufrágios, nada disso anularam a graça de Deus na minha vida. Eu enxerguei a graça de Deus, eu valorizei a graça de Deus, e eu continuei a minha caminhada pela graça, apesar de espinhos. A graça de Deus é maior que o espinho. A
A graça de Deus é eterna. O espinho é temporário. O espinho vem da terra. Quando a terra foi amaldiçoada, aí veio o espinho. Espinho é da terra, é daqui. Vai cessar um dia. É na carne. Ele só pode atuar na minha carne. Mas lá dentro de mim, no meu espírito, esse espinho não pode chegar, porque lá reside a graça de Deus. Lá resiste o Espírito Santo de Deus. Lá resiste a paz de Deus. Lá existe a força, o poder de Deus. Para não desistir. Diga para o seu irmão: não deixe que esse sofrimento anule a grandeza da graça de Deus na tua vida. Última lição. Guarda isso. Eu já falei, mas eu quero que você guarde. O inimigo envia o espírito na carne. Ele envia para te derrubar. Mas Deus permite o espinho na carne para te abençoar. Existem dois propósitos. O propósito maligno, acabar com você. E o propósito de Deus, fazer você crescer. Qual propósito será realizado na tua vida? Depende somente de você. Não depende do teu cônjuge que é chato, do teu filho que está fazendo uma coisa que você não queria. Não depende do seu chefe, não depende do seu irmão, do seu pastor. Depende de você. A reação que você tiver a esse momento de crise é que te dará a vitória e o propósito de Deus na tua vida, ou a derrota. E Satanás vai te esbofetear o resto da vida, e você cada vez mais vai ficar, desculpa a brincadeira, um fracota no espírito. Então a tua reação é fundamental. Segura essa. E o que eu preciso fazer? Que nem Paulo. Eu preciso aprovar o plano de Deus na minha vida. Na mente isso funciona, já entendi. É fácil falar, vamos aprovar o plano de Deus. O negócio é viver isso, pastor. Como é que você pode sentir prazer nas fraquezas? Primeiro você tem que olhar para a grandeza do teu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei. É o meu Deus, todos vão de ver. Quão grande. Você precisa entender a grandeza de Deus. Mas não só a grandeza dele, porque ele é poderoso, ele faz o que ele quer, ele é soberano, sim, mas mais do que isso, entender a grandeza da graça dele, do amor dele para com você. Quando você começar a perceber a grandeza do amor, do cuidado, da graça de Deus na tua vida, você vai começar a louvar a Deus mesmo durante os momentos de sofrimento, mesmo com espinho na carne te incomodando, porque você começou a enxergar algo maior. Quando você vier a essa mesa, por isso Jesus falou, faz-se memória de mim, obra de Jesus. É a manifestação máxima da graça de Deus. A graça redentora que perdoa nossos pecados e nos traz de volta a Deus.
a graça poderosa, a graça gloriosa. Venha comigo em Coríntios 4, 2 Coríntios 4. Veja que obra Jesus fez por você. Faça isso, traga à memória aquilo que me traz esperança. O poder e o amor de Deus se movendo em meu favor. A graça, todo mundo fala, é favor imerecido, mas é o mover do amor de Deus, é o amor de Deus em ação, para beneficiar você, para beneficiar o ser humano. Isso é graça. E veja Paulo falando, de novo é ele, 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência de poder seja de Deus, e não de... temos essa graça gloriosa em nós. Todos somos vasos de barro, mas somos habitação do Espírito Santo de Deus. A glória de Deus já habita em você, aleluias. O Espírito Santo de Deus já habita no teu espírito, aleluias. E no futuro, Ele não vai habitar apenas no teu espírito, não. Essa parte que está amaldiçoada vai ficar aqui na terra. Eu vou ser ressuscitado pela graça poderosa e vou subir num corpo glorificado, aleluia. Tudo isso aqui vai passar. Mas o Espírito do Senhor jamais vai me deixar. Obrigado por isso, meu Senhor. Obrigado porque não foi por nada que eu fiz, mas pelo que tu fizeste, em amor, pela graça, não só por mim, mas por todos os meus irmãos, que recebem a Jesus Cristo como Senhor e como Salvador de suas vidas, aleluias. Essa graça é suficiente para as nossas vidas. Em tudo somos, 8, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatido, você talvez esteja abatido, mas não destruído, aleluias. Você hoje pode estar abatido, mas não está destruído. Versículo 14, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará, aleluia, graça poderosa, porque todas as coisas existem por amor de vós. Pega essa frase, decora na mente, deixa ela cair no coração, porque todas as coisas existem por amor de vós. Tudo que Deus criou, criou para o homem. Quando Ele criou todo o paraíso, toda a terra, céus, oceano, tudo, os seres vivos, e colocou ali o homem para desfrutar de tudo aquilo que Ele fez. E tudo aquilo que Ele continua fazendo é por amor de vós. O plano de redenção, a obra da cruz. Tudo que Ele faz é por amor de vós. Às vezes até deixar um espinho na carne é por amor de vós, para que vocês não se soberbeçam e se percam. Tudo que Ele faz é por amor de vós. Tudo que Ele faz é por amor de nós. Você pode repetir, tudo que Deus faz é por amor. Aleluia. Dar o seu próprio filho por amor, para que houvesse uma oportunidade de reconciliação com Ele. Jamais os olhos de amor dEle, os olhos da graça dEle foram retirados de ti. Quando você já desistiu de você, Ele não desiste de você. Quando as pessoas desistem de você, Ele não desiste de você. Quando você para, Ele diz, vamos, meu filho, eu estou contigo, levanta e anda.
Eu não aguento mais, esse espinho está doendo no meu pé. Então eu te levo no colo, mas vamos! Por amor de vós, por amor de vós. Meu povo, entenda, por favor. A minha palavra não é para engessar vocês. A minha palavra é para libertar vocês. Vivam a minha palavra e serão livres. Vocês não vêm à igreja para bater um ponto e saciar a tua consciência. Não, vocês vêm aqui para ter um encontro comigo, para receber o meu amor no coração. Que todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça multiplicando-se torne abundante as ações de graça por meio de muitos, para a glória de Deus. Depois que eu enxergo e percebo esse amor, depois que eu enxergo e percebo essa graça, o meu coração começa a se tornar grato, apesar do espinho na carne, e grato e alegre. E há um desejo profundo no meu coração de levar essa graça para os outros, para que outros também percebam, recebam essa graça, e também outros comecem a realizar ações de graças, e a graça torna-se em ação de graças, e as ações de graças glorificam o Deus Criador dos céus e da terra, e essa glória é maior quando o povo dele louva, exulta e exalta no meio do sofrimento. Esse me ama, esse é fiel, esse não me segue pelas bênçãos, esse conhece o meu coração. Por isso, e somente por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o homem exterior se corrompa, mesmo que o espinho ataque o teu homem exterior, mesmo que as forças físicas comecem a acabar, o nosso homem interior se renova a cada dia. Diga comigo, a graça torna-se ação de graças. Deus é glorificado por causa da graça, da certeza do amor. Eu não desanimo, eu me enfraqueço, mas quando sou fraco, é que sou forte, porque o poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Por isso, sigamos em frente, dizendo Paulo, siga em frente apesar do espinho. Siga em frente apesar do teu momento. Siga em frente, não volte para trás, porque quem colocou a mão no arado não deve olhar para trás, não. Siga em frente, não desista dos projetos de Deus.
Siga em frente e enfrenta a oposição, sabendo que Deus está do seu lado. Siga em frente e não abra mão do seu chamado. Siga em frente e não abra mão do teu Deus. Siga em frente e saiba que a graça do teu Deus, é suficiente na tua vida. E aí, quando você tiver o entendimento que Paulo nos explicou, o poder vai começar a se manifestar através da tua vida. O sinal verde para Deus operar. O teu eu está cada vez mais raquítico. E o Espírito Santo de Deus já está começando a ter liberdade dentro de você, para operar, para te falar, para te revelar, para te dirigir, para te guiar à verdade. Vamos aplicar isso na nossa vida hoje. Vamos refletir um pouco agora para terminar. Sabemos como o espinho na carne afetou a vida de Paulo. Ele entendeu, aprovou o plano de Deus, foi abençoado, cresceu, voa mais alto. E você? Qual espinho na carne você tem vivido? Como ele tem afetado a sua vida? Qual tem sido a tua reação? Talvez teu espinho na carne seja pessoas amadas, parentes, filhos, por exemplo, nas drogas. Talvez teu espinho na carne seja uma dificuldade grave financeira. Você ora, nada acontece. Talvez seja uma enfermidade no seu lar. Você luta, você, médicos, oração, e está lá. Talvez seja o passado da sua vida que continua te escravizando e limitando a tua alma. Talvez seja um problema afetivo, um problema conjugal, talvez uma circunstância externa que permanece te jogando sempre para baixo. O pior é que nesses momentos, como disse a palavra, Satanás vem te esbofetear. Pastor, como é que ele esbofeteia a gente? Ele começa a fazer perguntas na tua mente. Onde está o teu Deus? Se esse Deus te ama mesmo, por que você está sofrendo? Olha para o teu lado. Tem gente que não segue a Deus e tem uma vida muito melhor. Sai fora dessa. Isso tudo aí é mentira, isso coisa aí é para bobeira. Sai fora. Vai viver a tua vida, meu amigo. A vida é curta, isso é muito bom. Sai fora. Ou diz para você, você errou, cara, você não é mais merecedor não. Sai fora, Deus te abandonou de vez. Lembra aquele erro que você fez? Foi muito grave. Esse erro não tem perdão não. Satanás esbofeteando você. Não dá mais jeito. Você não vai conseguir. Olha para lá, olha para cá. Tua família não tem jeito. Você não consegue. Esbofeteando. E qual tem sido a tua reação? Porque a reação é que vai dar o resultado da tua vida. Querendo desistir? Ouvindo o inimigo? Lembre-se, o espinho da carne não é para te paralisar, não. Saia daqui hoje com um entendimento maior do que a graça de Deus te basta, irmão. Você já percebeu a grandeza dessa graça? Que o poder se aperfeiçoa na fraqueza? Que quando você é fraco, que você é forte.
que Deus é soberano e tem um propósito maior na tua vida, apesar desse espinho, e que esse espinho pode estar sendo usado para esse propósito? Você aprova o plano de Deus na tua vida? Ou vive questionando, revoltado? Faça como Paulo. Se você pode hoje louvar a Deus, agradecer a Deus, no momento que você está vivendo, você vai fazer exatamente o que Deus espera para te abençoar. Que nesta ceia, então, você possa refletir sobre tudo isso. E haverá um momento em que nós vamos louvar a Deus. E eu gostaria que você louvasse de todo o coração, pela obra grandiosa que Ele fez na tua vida. Porque quando isso acontecer, o poder de Deus vai se manifestar nesse lugar na tua vida, amém? Então vamos servir a ceia do Senhor. Aleluias. A minha graça te basta. Aleluias. Feche seus olhos, porque agora fica um pouco agitado para você não se perder. Fecha. E deixa a palavra cair sobre o seu coração. Se refletir no teu coração. Independente do momento que você está vivendo. Eu nasci só para louvar-te, meu amado Salvador. Somente. Tu somente és a minha força, a minha rocha e salvação. Aleluia. Tu somente és o bom tesouro que ganhou meu coração. Naquele dia, assentado com seus discípulos, ele tomou o pão, partiu e deu graças.
E depois entregou aos seus discípulos, dizendo: esse é o meu corpo, que dou em favor de vós. O meu corpo vai ser destruído. O meu corpo físico vai ser destruído, para que o novo corpo possa surgir. Um corpo espiritual, em que cada um de vocês vão participar. Uma nova raça humana, não mais uma raça de descendência de Adão, mas uma raça descendência de Cristo, que é o cabeça desse corpo. Não se espantem com aquilo que vocês vão ver. Vocês vão me abandonar, eu estarei em fraqueza, mas o meu Deus estará comigo, o meu Pai estará comigo. E vocês entenderão que eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos tempos. Jamais abandonarei vocês. Fiz de forma voluntária, fiz num ato de amor por vós. Imagine Jesus naquela cruz. Antes, imagine Jesus recebendo aquelas chicotadas. Abrindo suas costas, buracos sangrando. O espinho estava realmente na sua cabeça, uma coroa de espinhos na carne de Jesus. Mas ele também, na fraqueza da carne, recebeu a vitória no Senhor. Que esse pão agora, Senhor, seja abençoado por Ti. E que cada um que comer esse pão essa noite, essa manhã, jamais se afaste de Ti. Que pela Tua graça, Tu nos proteja e nos dirija, para que possamos, como Paulo, receber a coroa da vida. Comamos todos em nome de Jesus. Um bom tesouro que ganhou meu coração. Eu te quero mais que ouro e prata, sem minha alma satisfaz. Só em Ti, Só em Ti alegria, Deus de glória, Rei da paz. Tu somente és a minha força, a minha rocha E salvação. Tu somente És o bom tesouro que ganhou meu coração. Aleluias. Fique de pé, você que recebeu. Esse é o cálice o cálice da nova aliança. Hoje então é o dia de você renovar a tua aliança com Deus.
é um dia de você declarar mais uma vez que a tua vida pertence a Ele. Aleluia. Pertence? E diga para Ele agora: Senhor, eu sou teu. Pode repetir: Senhor, eu sou teu. Ainda que haja espinho na carne, eu permaneço sendo teu. Aleluias. Pela tua graça, eu posso permanecer fiel a essa aliança, porque é o teu poder em mim que me leva de volta aos teus braços. Obrigado, Senhor, por esse sangue derramado, por essa aliança maravilhosa, pela tua graça que me alcançou, pela tua graça que me acolheu, pela tua graça que me protege, pela tua graça que me dirige, pela tua graça que me levará a receber a coroa da vida. Um dia tu voltarás, todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Enquanto isso, estaremos louvando, com ou sem espinho, para que teu nome seja edificado, engrandecido do nosso meio. Perdoa-nos, Senhor, porque às vezes as circunstâncias têm anulado a tua graça nas nossas vidas. A angústia e a dor da alma muitas vezes tem apagado a beleza da tua graça em mim. Nós, como corpo de Cristo, te pedimos perdão. Pelas coisas pequenas que têm nos impedido de caminhar. Impulsiona-nos com teu poder. Eu apelo à tua graça nesse momento, porque naquele dia que tu levaste os nossos pecados, nas tuas pisaduras nós também fomos sarados. Que haja um mover de cura agora aqui, Pai. Que o enfermo, no momento que tomar esse cálice, seja curado por ti. Que uma gota do teu sangue seja derramado sobre cada um desses cálices. E cada doença e cada ação maligna seja repreendida agora no nome santo e poderoso de Jesus. Você crê que aqui está o símbolo do sangue de Jesus? Você crê que esse sangue tem poder? Que pelas pisaduras dele você foi sarado? Se você está com saúde, represente alguém que você conhece, que está enfermo, e ore por ele, e beba por ele agora, em nome de Jesus. Aleluias. Aleluias. Você pode glorificar o teu Deus agora. Pode dar um glória a Deus bem grande. Louva com tuas palavras. Eu te amo. Com ou sem espinho eu sou teu. Pode dizer para ele. Aleluias. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Tu és maravilhoso, tu és fiel, tu és digno, tu és poderoso, tu és amoroso. Tudo que tu fazes é por amor a nós. Nós te louvamos, Senhor, nós te exaltamos, Deus fiel. Tua majestade é grandiosa, a tua beleza é incomparável, o teu poder é incomparável. Abraça-nos, Senhor. Cura-nos, Senhor. Exorta-nos, Senhor. Leva-nos contigo, Senhor. Que sejamos como Paulo, instrumentos vivos do teu amor e poder.
para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Dá a mão para o seu irmão do lado. O tempo está muito, já passou. Diga para o seu irmão: a graça de Deus é maior que o teu espinho. Não deixe o espinho vencer a graça. A graça te basta. Aleluia. E o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quer ver poder? Fala para ele: quer ver poder? Quer ver poder? Aprende a louvar o Senhor. Aprende a glorificar o Senhor. Aprende a engrandecer o Senhor. Aprende a exaltar o Senhor. Aprende a reconhecer a obra dEle. Leva o Senhor a sério. Estou tendo uma visão de uma pinça tirando uma espinha do pé. Um espinho do pé. Alguns hoje aqui, Deus vai remover o espinho. Aleluia. Para a glória do Senhor. Outros vai permanecer como eu preguei, mas alguns aqui Ele vai remover, no nome de Jesus. Pai, obrigado pelo teu corpo. Obrigado por esse dia, pela tua palavra. Agora, com o coração confortado por ti, leva-nos aos nossos lares, debaixo da tua proteção, no nome santo e poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo. Durante a semana, Senhor, que essa palavra seja trazida pelo Espírito do Senhor, nos momentos difíceis, para que eu aprenda a louvar, em qualquer momento, Pai, o teu santo nome. 1, 2, 3. Aleluia.